Boa noite, senhoras e senhores! Bem-vindos, bem-vindas! Espero que todos bem nesta nossa noite, quinta-feira, véspera de feriado. Guerreiros aqui querendo mais conhecimento, querendo se desenvolver, evoluir sempre. Então, vocês estão de parabéns, com certeza, por estarem aqui, minha gente. E hoje a gente vai falar sobre comunicação. Comunicação é um tema que normalmente a gente, ó, tem um participante aqui do meu lado que aparece muito no dia a dia, que a gente fala o tempo todo, não é mesmo? É um tema bem comum e que ele é também ao mesmo tempo muito amplo. Para quem já me conhece e para quem não me conhece também, eu sou a Eliane Lodge, sou mentora treinadora de líderes e equipes. E o meu objetivo aqui hoje é trazer insights sobre esse tema que é muito importante e que sim, a nossa comunicação ela é fundamental aí para a gente crescer na nossa carreira. Então, sejam muito bem-vindos. E o que que a gente vai falar hoje? Já vou falar na sequência. Mas antes eu quero deixar aqui essa reflexão. De nada adianta ser competente se as pessoas não percebem o seu valor. Então, bora lá, aprender mais, pegar esses insights para a gente, principalmente, conseguir cada vez mais comunicar o nosso valor. E agora sim, o que que a gente vai falar hoje? Vou passar para vocês 5 passos para uma comunicação eficaz. Vou deixar aí algumas dicas de ouro também para essa comunicação. Depois eu vou falar nosso perfil de comunicação e os impactos. Eu sempre costumo usar o exemplo. Tem muitas pessoas que acreditam que precisam fazer um curso de oratória, que precisam investir nisso, e na verdade, a gente precisa antes é identificar o nosso perfil, o que que está por trás da nossa comunicação e que nos impede, por vezes, da gente se expor, da gente falar em público, dar o nosso posicionamento, a nossa opinião. Então, através desse perfil, a gente vai reconhecer aí esse bloqueio oculto para depois sim a gente desenvolver a nossa oratória. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós sabemos já nos comunicar. E depois a gente vai falar sobre os formatos de comunicação também, porque afinal cada um de nós tem aí um formato mais utiliza, seja visual, auditivo, sinestésico e que impacta na comunicação. Bem, minha gente, e o que que é comunicação? Comunicação é um tema muito amplo quando a gente fala. E aqui eu já quero deixar essa reflexão para vocês. Eu costumo receber muitas pessoas que elas chegam para mim e elas dizem, Eliane, eu preciso melhorar a minha comunicação. E eu sempre pergunto, o que da comunicação? Porque realmente é muito amplo. Quando a gente fala em comunicação, entra oratória, entra posicionamento, entra entonação de voz, tem vários fatores aí que interferem na nossa comunicação. Então, por isso que a gente precisa ser cada vez mais claro e objetivo e específico. O que da nossa comunicação que a gente quer melhorar, que a gente quer desenvolver. Então, caso você receba aí em algum momento um feedback, algo nesse sentido, pergunte. Sempre, se não ficar claro, me traga um exemplo, me diga o que da comunicação, porque realmente, como eu disse, a comunicação ela é extremamente ampla, ela traz vários pilares e a gente precisa cada vez mais compreender qual é o ponto que eu preciso melhorar, desenvolver da comunicação. E aqui eu trago os elementos que fazem parte aí, então, da nossa comunicação. Temos o emissor, muitas vezes, que somos nós, vezes, né? Quem envia a mensagem. Nós temos a própria mensagem, o conteúdo transmitido. Nós temos o meio de transmissão, o canal.
nós temos o receptor, quem recebe e interpreta aquela comunicação, nós temos o feedback, que é o quê? A resposta sobre aquela comunicação, e nós temos o ruído e as interferências na compreensão. Então, dentro de cada um desses pilares, nós podemos abrir aqui, ampliar muita coisa, muitos conhecimentos, e como eu disse, a comunicação, de fato, ela é muito ampla. Então, por isso que é importante sempre, né? Se você é gestor, você é líder, tem equipe, vai dar feedback, deixe sempre claro qual é o ponto de desenvolvimento. E se você é um liderado que está recebendo, esclareça, pergunte, porque, como eu falei, a comunicação ela é extremamente ampla, tem vários pontos aí. E quando a gente não traz clareza, a gente não consegue desenvolver de fato o que precisa ser desenvolvido. E eu quero trazer para vocês também aqui um dado que 86% dos problemas no trabalho são causados por falha de comunicação. Seja ela por falta de comunicação de fato, de compartilhamento, diálogo também é um ponto que eu foco muito, que eu reforço muito, tem. Muitas vezes a gente acredita que o problema da comunicação é a informação. A informação ela existe através do manual, através de um relatório, do próprio dos canais, WhatsApp, enfim. Porque afinal, vamos lá, né, gente? Que alguém aqui já faltou festa de final de ano da empresa porque não recebeu a informação da onde seria essa festa, como seria? Dificilmente, né? Agora, a gente tem sim a oportunidade, muitas vezes, de refinar essa comunicação, de lapidar ela e de seguir alguns passos importantes e principalmente de dialogar mais. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente tem o hábito de deduzir muito mais do que ter certeza. E quando a gente deduz, nosso cérebro abre várias caixas e várias possibilidades, nos leva a sofrimento, a gente interpreta situações de forma equivocada por conta dessa questão aí do fato, muitas vezes, de não perguntar, de não aprofundar essa comunicação. E também 93% da comunicação ela é não verbal. Ou seja, o silêncio também fala, também é uma forma de comunicar. Então, aqui a gente vai falar de alguns desses elementos para apoiar vocês lá no dia a dia, para que vocês consigam aí refinar cada vez mais essa habilidade que ela é tão mencionada, ela está sempre em ênfase e ela precisa, assim, cada vez mais ser refinada. E qual o impacto da comunicação na nossa carreira? Então, sim, nós temos aí as nossas habilidades técnicas, nós temos as nossas habilidades comportamentais e isso tudo a gente precisa comunicar. Só que muitas vezes a gente não fala, a gente não conta a nossa história. Por quê? Porque por conta de crenças, de coisas que estão por trás ocultas e a gente deixa de comunicar. E quando a gente não comunica, a gente perde grandes oportunidades na nossa carreira. E eu quero deixar aqui também alguns erros comuns que podem sim travar nossa carreira antes de iniciar o conteúdo propriamente. Às vezes a gente se empolga, existem perfis, como eu falei, depois eu vou trazer um pouco do perfil também de comunicação, mas eu sei que existem pessoas que têm uma habilidade maior da comunicação, de fala, de conexão, só que a gente precisa sim ter um cuidado, porque às vezes a gente pode falar um pouquinho demais e não ser tão claro. Então a gente vai aprender algumas técnicas para trazer mais essa clareza ou falar pouco e não se posicionar. Hoje mesmo eu conversava com um mentorado meu e ele disse, Siriane, meu gestor me trouxe, meu diretor me trouxe esse ponto que eu preciso me posicionar mais, porque a sensação que ele tem é de que eu não estou me decidindo para que lado eu vou, né? Então a gente às vezes peca também na falta de posicionamento, por vezes a gente peca ao não adaptar a nossa linguagem ao nosso público. Então, isso também
ponto muito importante a gente observar, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Fugir de conversas difíceis. Então a gente vai deixando para depois aquele feedback, aquela conversa, ou por vezes a gente não conversa diretamente com a pessoa sobre algo que eu não gostei, que não foi legal, e isso dá margem para várias interpretações e impacta na nossa carreira, na nossa visibilidade, pode sim gerar aí um rótulo e não validar entendimento. Então, não é, quando eu falo em não validar entendimento, não é perguntar no final de uma conversa se a pessoa entendeu, porque normalmente ela vai dizer que sim. Você precisa perguntar a ela o que ela compreendeu, se ela pode fazer um resumo da sua compreensão. Aí você valida aquela comunicação, ajusta se for necessário, até porque cada um de nós, gente, tem uma forma de interpretar. Nós temos vivências diferentes, temos situações, a mesma coisa a gente vai interpretar de formas diferentes. Então, ter esse fechamento aqui já é uma técnica que depois eu vou dar uma reforçada também. E quando a gente fala então dos 5 passos, primeiro passo aqui que eu quero trazer para vocês: clareza. Antes de falar, se pergunte o que que eu quero gerar no outro, qual é o impacto, qual é o objetivo dessa minha conversa, qual é o resultado que eu pretendo. Muitas vezes a gente só sai falando, ou eu já marcando uma agenda, ou enviando um e-mail, algo nesse sentido, sem parar e fazer essa reflexão. E 2026, ele é um ano que traz sim muitos desafios. As coisas elas estão bem aceleradas cada vez mais. Falava também sobre hoje com uma outra pessoa sobre planejamento. Antigamente se falava em 10 anos um planejamento a longo prazo. Hoje já se fala em meses, máximo um ano, porque hoje você está planejando algo, amanhã já mudou, já não é aquilo. Então a gente vive sim num mundo mais acelerado. Só que é importante algumas questões para 2026. Eu sempre falo aqui com os meus alunos, mentorados, um ponto importantíssimo: analisar mais dados e informações para tomar decisão. Então, a gente vai precisar sim daquela respirada. A escutativa, que é um pilar, um passo que eu vou passar depois também, é importantíssimo. E também a gente não sair ali fazendo coisas sem dar aqueles minutinhos de reflexão. Então, quando vocês pensarem a partir de agora em comunicar algo ou tomar uma ação sobre algo que vocês precisam alinhar, precisam comunicar, parem uns minutinhos e pensem: o que eu quero gerar na outra pessoa? Qual é o objetivo dessa minha conversa? Porque sem intenção, a comunicação ela fica confusa. Então, aqui um exemplo, alguns exemplos práticos. Vira uma reunião sem objetivo. Então eu não penso, só saio. Ah, não, vamos marcar uma reunião. E aí muitas vezes se torna aquela reunião que poderia ser um e-mail. E isso impacta na nossa imagem, na nossa credibilidade. Ou vou fazer uma conversa, um feedback, lembrando que feedback não necessariamente ele é só do gestor, do líder como liderado. Feedback acontece a todo momento, independente de posição, mas eu vou conversar com alguém, vou dar esse feedback. Se eu não tenho essa clareza do que eu quero impactar, do qual resultado eu quero gerar com aquela conversa, pode sim virar uma conversa sem intenção e vira só um desabafo ou algo sem sentido. Então, primeiro passo, tenham em mente bem claro o que vocês querem gerar. Qual o propósito, qual o objetivo? Depois disso, identifique qual é o público, quem é a pessoa que eu vou conversar. E aqui é muito importante. Eu vim do mundo corporativo e do cooperativismo mais propriamente, e eu me deparava muitas vezes com níveis diferentes de empresa em que algumas usavam alguns termos muito técnicos ou expressões, palavras em inglês. Há pouco tempo também eu conversava com uma amiga minha, ela me disse: Eliane, eu vou para as reuniões, eu tenho que anotar as palavras que o pessoal fala e depois eu vou pesquisar.
porque é muito termo em inglês, é muito termo estranho, diferente, e ninguém explica. Então a gente precisa compreender muito bem quem é o público que eu vou estar me comunicando. Recentemente também surgiu aí na formação, uma pessoa, uma aluna comentou que tem uma dinâmica na empresa dela e ela percebeu que algumas pessoas estavam fazendo um treinamento com uma linguagem que não era uma linguagem mais técnica e que não estava sendo transmitida aquela mensagem propriamente a verdadeira mensagem por conta dessa linguagem mais técnica. Então, esse é um cuidado muito importante que a gente precisa ter. Por quê? Porque vai ter, quando a gente pensa aqui, voltando aqui no primeiro passo, clareza, o que eu quero gerar no outro, se eu não atentar, não observar esse ponto aqui, eu não consigo atingir o resultado anterior. Então, adaptar assim a linguagem, o nível de detalhamento, que público, qual é o público que eu vou conversar? Eu preciso detalhar mais? É um público mais técnico, né? É a forma também, e aqui é importantíssimo também. Vou conversar com uma pessoa X específica é observar. Essa pessoa é mais técnica? Ela é mais emocional? Hoje mesmo, estou trazendo exemplos de, vou trazer exemplos de situações que eu vivenciei hoje conversando com alguns mentorados. E eu trouxe exatamente esse ponto aqui para um mentorado meu. Esse conhecendo a estrutura, o local, as pessoas com que ele atua, e aí a gente já adaptou, ó, com fulano com o diretor X, você precisa ser mais direto, objetivo e mais técnico, levar mais dados e informações. E sem tanto detalhamento. Já com o diretor Y, você precisa detalhar, trazer mais emoção na fala, porque são pessoas diferentes. Então, quando a gente adapta a nossa comunicação, a compreensão ela é maior. Então, a gente consegue ter um resultado muito maior naquela nossa comunicação, porque a mensagem ela não funciona, a mesma mensagem não vai funcionar para todas as pessoas. Então aqui é muito importante. Quem é o público que eu vou me comunicar? Qual é a mensagem? Que formato que eu preciso transmitir essa comunicação? As pessoas, elas já têm um nível de conhecimento do assunto que eu vou tratar? Sim, não, é um assunto novo. Qual é o canal que eu vou utilizar também? Então, parar para pensar, por que que a gente fala muito que tem reuniões que poderiam ser um e-mail? Porque justamente a gente não para avaliar nosso objetivo com a comunicação e aonde que ela vai ser mais efetiva. E normalmente a gente vai no piloto automático. Ah, temos um problema para resolver. Vamos agendar uma reunião. E muitas vezes não é assim. Isso tudo, gente, vai impactando na nossa imagem, na nossa credibilidade. E como eu falei, isso pode, se a gente não observar esses pontos, isso pode criar um rótulo ou até mesmo ali algo negativo com relação à nossa capacidade, nós enquanto profissionais. Então, sim, é importante avaliar, quando a gente fala de canal também, é avaliar a precisão, além da precisão, é a velocidade que eu preciso comunicar. Então, eu preciso comunicar rápido, só que eu preciso compreender. Talvez eu queira fazer uma ligação para conversar com a pessoa. Mas será que aquela pessoa ela é uma pessoa que costuma atender ligações? Gente, eu não me liguem, tá? Porque eu não atendo ligações. Meu celular fica 24 horas no silencioso. Então, para mim, vai funcionar muito mais o WhatsApp. Por isso que é importante a gente estar analisando, avaliando o perfil de quem eu estou me comunicando. E personalizar o discurso, como eu disse, a linguagem, a abordagem, para ter uma conexão e a minha comunicação ela funcionar de fato. Então, aqui um exemplo: o líder estratégico que tem ali, que quer uma visão mais macro. Eu não vou levar um detalhamento das informações. Eu preciso compreender. Se eu vou me comunicar com um diretor, eu preciso fazer uma comunicação X. Preciso levar X informações. Se eu vou me comunicar com um assessor, é Y informações.
Então, é sempre considerar aí o que que é, qual que é o objetivo, qual que é o foco, a posição, quais as informações aquela pessoa de fato precisa saber. E aí que a gente peca às vezes. Por quê? Porque a gente aplica a mesma régua para todo mundo. Então, eu vou conversar com o assessor, eu vou apresentar a informação de uma maneira, vou apresentar o mesmo assunto para um diretor, eu vou apresentar da mesma forma, só que as posições são diferentes. Uma técnica aqui é: imagine você naquela posição. O que você precisa saber de informação? De fato, né? E aí você consegue refinar. Na dúvida, meus queridos, usem o nosso assistente particular, que é chamado como ChatGPT ou Copilot, para você adequar essa linguagem. Lembrando que a IA, ela veio aí para acelerar o nosso processo, ela veio aí para nos apoiar. Como eu disse, é nosso assistente particular. Então, use e abuse. Você não vai estar sendo uma pessoa menos capaz por conta disso. Não, muito pelo contrário. Usa como um apoio para acelerar também a tua comunicação e não apenas corrigir textos, mensagens. A IA está aí para nos apoiar também a fazer essas análises. Então, se você tiver que comunicar algo para um diretor, você vai colocar lá no Copilot, no chat ou outra que você utilize, ó, preciso fazer uma apresentação assim, 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 para uma posição de diretoria, tal assunto, tal, tal, tal. O que você recomenda? Como eu devo me comunicar com essa posição, com essa pessoa? Se você tiver já um perfil dessa pessoa, já insere também características do perfil da pessoa, que vai trazer muita clareza. E aí vai ser o teu apoio para você poder comunicar o que você precisa comunicar com mais segurança. Então, é sobre isso, minha gente. Terceiro passo, escutativa. Isso também é desafiador para algumas pessoas, por isso que eu vou trazer depois nos perfis também quem tem mais habilidade de escutativa e quem tem mais, ali é um ponto de atenção para desenvolver. Mas basicamente, o que que é escutativa? É a gente não interromper a fala da outra pessoa, deixar ela concluir o raciocínio, se concentrar e demonstrar atenção ao que o outro está dizendo. Hoje a gente tem muitas coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, e às vezes a gente olha para o lado, piscou uma mensagem no celular e a gente já desvia a nossa atenção. E eu vou dizer para vocês, isso aconteceu comigo essa semana e eu percebi. Eu estava fazendo um atendimento, a pessoa estava conversando comigo, eu olhei para o lado, veio uma mensagem e a minha mente ela já foi responder aquela pessoa e eu me desconectei daquela fala daquela pessoa. Então foi uma falha aqui minha, realmente corrigi depois na sequência, mas eu percebi. Então a partir disso eu entendi o quê? Quando eu estiver atendendo, o meu celular ele precisa ficar virado para que eu não tenha o risco aí de olhar e isso acontecer novamente. Não formular resposta enquanto o outro fala também. Isso é muito desafiador para alguns perfis que eu vou falar depois. Né? Algumas pessoas têm a mania, eu faço isso eventualmente. Esses dias também eu estava conversando com o meu sócio, ele estava me trazendo, ele disse, deixa eu te contar, aconteceu isso, e eu percebi que instantaneamente eu comecei a deduzir o que ele ia me contar. E ele disse, não, deixa eu terminar, né? Então, às vezes, a gente cai nessa armadilha, aquela ansiedade de querer saber e tal, né? A Giovana está dizendo aqui, eu também, ponto a desenvolver. A gente quer já acelerar aquela conversa, né? Deduzir que já sabe o que a pessoa vai nos contar. Só que quando a gente faz isso, a gente atropela o outro e a gente não está desenvolvendo a nossa escuta ativa. Então, estou trazendo aqui algumas questões minhas mesmo, porque, de fato, é o que eu sempre digo, gente, teremos sempre pontos a desenvolver. Já desenvolvi muita coisa e eu sei, eu tenho clareza e consciência que esse já melhorei muito, mas tem esses pontinhos aí que às vezes a gente acaba pecando. Observar a emoção, o contexto também é importante e não só escutar para responder, né?
e fazer perguntas. Quando não ficar claro, pergunte. O que que acontece, minha gente? Quando criança, nós passamos por aquela etapa, aquela fase que a gente queria perguntar por que isso, por que aquilo, né? Tem várias coisas, e muitas vezes a gente escutava por que sim, por que assim, ou por que fica quieta. E aí a gente cresceu na vida adulta, digamos assim, a gente foi crescendo e virou adulto, interpretando o quê? Que perguntar é feio. Perguntar não é feio. Agora, quando a gente não pergunta, gente, a gente abre espaço para o nosso cérebro deduzir. E a nossa mente, ela é campeã em deduzir coisa, entrar em sofrimento por conta disso, nos sabotar. Por quê? Porque muitas vezes a gente não pergunta. E não tem nenhum problema a gente perguntar. Mas compreenda a importância para te ter clareza da tua comunicação, daquela comunicação que está sendo realizada. Você pode falar, deixa eu ver se ou eu faço uma validação, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo isso, 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 isso. Ou o que você quer dizer com tal coisa, né? Então, gente, perguntem, porque isso vai fazer a diferença na comunicação de vocês. E existe sim uma diferença entre ouvir e escutar. Eu posso estar ouvindo aqui uma música. Eu estou ouvindo. Tá aí rodando uma música. Agora, quando é que eu vou propriamente escutar? Quando eu paro para escutar o que aquela música, a letra daquela música, a entonação, né? Então, existe uma diferença. Ouvir. Agora, por exemplo, eu estou ouvindo o trânsito na rua. Mas se eu parar para escutar, de fato, eu estou escutando que tem uma moto passando. Então, é diferente a gente de ouvir e escutar. Só que muitas vezes a gente está ouvindo e não está escutando. E a gente perde muitos elementos na fala da pessoa e que vão implicar aí na nossa comunicação. Então, profissionais que crescem sabem ler pessoas, sabem identificar, e tudo é treino, tá, gente? É você ir observando, assim como desenvolver a escuta ativa é treino também. Eu falei que eu tenho alguns pontos aí de atenção, de melhoria, mas eu evolui muito, muito, muito. Hoje eu consigo captar muita informação. Em uma conversa, muitas vezes de 10 minutos, eu já consigo reconhecer perfil, reconhecer se a pessoa é visual, auditiva, porque a gente fala o tempo todo quem nós somos. Isso é fato. Então, assim, é treinar, treinar, treinar. Mas é saber o quê? O que você ganha com isso? Quando você para de fato para escutar aquela pessoa, você tem muitos benefícios. E principalmente, evita o julgamento, evita aí alguma informação equivocada que ela pode se perder no meio da conversa. Quarto passo, linguagem não verbal. É importante também a gente estar atento ao que a gente está comunicando de forma não verbal. 7% é o que a gente fala. 93% é o que a gente ou não fala, ou a gente comunica pela nossa postura, como eu disse, ou silêncio, gestos, né? A gente está comunicando o tempo todo. Então, ter esse cuidado é bem importante. Postura, presença, então, estar aberto, fazer contato visual, cuidar com as expressões. Existem sim alguns perfis que são mais expressivos. E às vezes se a gente não monitorar isso, pode transmitir uma mensagem equivocada e que vai se impactar na nossa credibilidade e no resultado daquela mensagem. Gestos e tons também. Então, cuidado, porque eu sou uma pessoa que já gesticulo bastante, já sou por natureza italiana, né? Que italiano prendeu as mãos, não fala. Tem um perfil específico que também gosta de gesticular muito e sou visual, que o visual ele precisa apontar, ele precisa mostrar. Então, a pessoa que é visual ela vai dizer, foi lá atrás, né? Então, ele gesticula. A gente tem que ter um cuidado, sim, né? Não é que você não possa fazer gestos, mas cuida com esses gestos, porque às vezes eles podem soar mais agressivos, mais intensos, né? Isso pode sim gerar uma interpretação equivocada e
tá comunicando também. Tom de voz, né? Então também ficar atento qual é o tom de voz que você está transmitindo, porque também fala, né? E cuidar, estar atento a essa comunicação não verbal, porque muitas vezes ela é instantânea, ela é automática, a gente não percebe. Por isso que, minha gente, eu te deixo aqui uma dica para vocês. Comecem a fazer uma dinâmica de autoobservação diária. A gente está mais ou menos 90% do nosso dia a dia no nosso piloto automático, fazendo as coisas sem perceber. Vou dar um exemplo aqui bem claro. A gente, quando aprendemos a dirigir, a gente vai lá, faz as aulas, por um tempo a gente para, tem que pensar, opa, agora eu tenho que pisar na embreagem, tenho que fazer tal coisa e tal. Depois, isso se tornou automático. Ninguém mais para pensar o que tem que fazer. A gente simplesmente chega no trabalho muitas vezes e nem sabe como a gente chegou, não é mesmo? Por quê? Porque a gente está no piloto automático. Da mesma forma, nossos comportamentos, as nossas ações, nossas reações, elas são automáticas. Então começa a observar isso. Agora você está tendo essa mais ainda clareza, consciência, então você vai observar mais. Mas é importante essa autoobservação para sair cada vez mais esse piloto automático e você, sim, fazer o processo de mudança e ajuste que você deseja para depois voltar para um piloto automático, mas que seja um piloto automático que te traga um benefício e não que possa aí te prejudicar no dia a dia. E aqui eu quero deixar uma mensagem, aliás, uma mensagem não, uma imagem para vocês. O que você está comunicando? De quem vocês comprariam algo? Dessa primeira pessoa ou dessa segunda pessoa? E vou dizer para vocês, essas fotos, elas têm uma diferença de no máximo 10 minutos, que foi o tempo de eu acordar, tirar foto, aí me organizar, tirar foto, e fui fazer maquiagem. Ah, mas Eliane, tu faz maquiagem em menos de 10 minutos? Faço, minha gente. Faço em 7 minutos e acho que se eu calcular agora já deve estar em 5 minutos. Por quê? Porque tudo na nossa vida é treino. Quando eu comecei ali, quando a gente começa a aprender a fazer maquiagem, nós mulheres, né? A gente demora, vai nos detalhes. Depois é treinando, 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 você desenvolve essa habilidade. Então hoje eu consigo tranquilamente, eu diria, fazer em 5 minutos. E por que que eu trago esse exemplo da maquiagem, do treino? Porque tudo na nossa vida é treino. A gente nasceu um livro em branco. Nós não sabíamos nem chorar muitas vezes quando a gente nasceu, não é mesmo? Depois, a gente foi para a escola, passou por um processo de aprendizagem e passamos a vida toda nesse processo de aprendizagem. Tudo que a gente faz é treino. Por isso que comunicação também é treino, minha gente. Só que a gente precisa compreender o quê? Que nós estamos no nosso piloto automático. Nós estamos programados, a nossa mente está programada a agir e ser de uma forma. Então, por isso que é importante esse exercício de autoobservação. Mas aqui eu trago a reflexão. O que vocês estão comunicando no dia a dia? Cuidado, porque às vezes o detalhezinho faz a diferença. E eu pergunto, vocês comprariam dessa segunda pessoa aqui? Nem eu compraria de mim, gente. Com essa cara de acabada. Então é importante. Aqui eu trago um exemplo mais descontraído, é claro, mas para a gente compreender o quanto a gente comunica o tempo todo e não percebe muitas vezes. Então, esses detalhes são importantes da nossa comunicação não verbal e faz a diferença. E o quinto passo, empatia e equilíbrio, né? Então, é assim, de fato, a gente construir uma comunicação genuína, com confiança, evitando conflitos desnecessários. A gente costuma dizer o quê? Que a gente, eu quero fazer uma formação para aprender a lidar com conflitos. Bem, na verdade, se a gente treinar a nossa comunicação, se a gente usar alguns macetes, a gente
consegue adquirir técnicas para evitar os conflitos. Quando eu começo a escutar ativamente, quando eu faço perguntas para clarificar o que é a mensagem, quando eu peço para a pessoa repetir a compreensão, alinho, ajusto, isso tudo vai evitando conflitos. Então, a gente compreender aí é se permitir a gerar essa confiança genuína, mas tendo sempre empatia. E a empatia é a verdadeira empatia, tá? Porque eu costumo falar assim, ó, onde eu moro hoje, eu não entrei no grupo do condomínio. Por quê? Porque normalmente nos grupos de condomínio, todo mundo que tá lá solicitando empatia, quando favorece assim, né? Então é uma falsa empatia. Quando é alguma coisa para mim, eu digo lá pro pessoal, temos que ter mais empatia com o vizinho, quando me favorece. Mas aqui é olhar para a empatia de fato, é eu me colocar na posição da pessoa, compreender o que ela está querendo me dizer, a intenção dela, que depois eu vou falar também ter aí, né, uma comunicação clara, direta no posicionamento, respeitar o ponto de vista do outro. Cada um de nós tem uma forma de enxergar a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Que isso a gente chama na programação neurolinguística de mapa mental. Se eu mostrar para vocês esse creme aqui, então, assim, ó, o que que pode dar granado, um creme rosa, bonito, enfim, tal, tal, tal. Então, digamos que assim, ó, talvez a Cris, ela olhe para esse creme e ela diga, nossa, esse creme é horrível. E eu tô aqui querendo convencer vocês, gente, comprem esse creme, é maravilhoso, é muito bom e tal. Só que a Cris vai chegar e vai me dizer, nossa, Eliane, esse creme é horrível. Não comprem, gente. Por que que é horrível para Cris? Se eu não perguntar para ela ou se ela não clarificar, não me falar por quê, a gente pode entrar em um embate. Por quê? Porque eu vou querer defender o meu ponto de vista e ela o ponto de vista dela. Agora, se eu perguntar para ela, vou perguntar, Cris, mas por que que você acredita que esse creme é horrível? E ela vai dizer, não, é que eu tive uma alergia uma vez e eu fiquei mal, aquilo foi muito ruim e tudo mais. Então a gente vai entender, eu vou entender que ok, tá tudo certo. É a posição dela, é para ela este creme não é adequado. Eu não tive alergia, para mim ele é muito bom. Então a gente precisa compreender também isso, que cada um vai ter ali seu posicionamento, a sua forma. Além disso, vivenciou, ou pode ter vivenciado experiência, ou pode alguém ter dito que é daquela forma, que tem que ser assim, e a pessoa vai defender o que ela acredita. Mas o fato é que cada um tem sim um ponto de vista que pode, por vezes, ser o mesmo ponto de vista meu sobre a mesma coisa, por vezes pode ser diferente. E é compreender que tá tudo certo. E diálogo não imposição, né? Então, a comunicação ela é eficaz quando ela é uma via de mão dupla e ela constrói pontes e não muros. Então, cuidado com o não verbal que eu comentei, com a entonação, com a intensidade. Quando eu vou comunicar algo, é observar como você está comunicando. Qual é o teu formato normalmente? Em que situações você adota uma comunicação X, Y, Z? E analisando se isso te favorece ou pode estar te prejudicando. E aqui eu trago um exemplo de comunicação. Como uma conversa, ela pode ser totalmente diferente, mudando alguns detalhes. Eu posso chegar para alguém, um colega, e falar para ele: você errou no relatório, precisa refazer isso tudo. Se eu chegar, observe, eu vou falar de novo. Você errou o relatório, precisa refazer isso tudo. Eu já estou com uma entonação mais rígida, já estou impondo. Agora, se eu chegar para o colega, o mesmo colega, e falar: Fulano, notei alguns pontos aqui no relatório que a gente pode melhorar juntos para garantir o sucesso do projeto. O que você acha da gente revisar ele junto? É outra forma, outra comunicação, outra abordagem e outro resultado totalmente diferente. Então, quando eu mudo a minha abordagem, a minha comunicação,
eu tenho mais colaboração, menos resistência e isso impacta na minha imagem profissional. Lembrando aqui sempre de analisar qual é a tua intenção. Ali no primeiro exemplo, você errou o relatório que traz uma intenção de punição. Será que é isso que eu quero mesmo? Então, por isso que observem sempre, antes de comunicar algo, analisem qual é a intenção de vocês e qual é o resultado que vocês desejam. E aqui eu quero deixar quatro dicas, aqui são três, depois vai ter mais uma. São as dicas de ouro na hora da gente se comunicar. Sempre deixe claro a tua intenção em uma conversa. Fulano, fulana, estou conversando contigo porque a minha intenção é essa. E depois você vai pro assunto. O que que acontece? A maioria dos conflitos, das situações, das interpretações equivocadas é porque a gente não deixa claro a nossa intenção. Por trás de toda comunicação, sempre, comunicação ou ação, sempre existe uma intenção positiva. Então, às vezes, eu vou dar um feedback, se eu sou líder, eu vou dar um feedback para um liderado com uma entonação mais rígida que daqui a pouco. Vou aumentar a minha entonação de voz. Por quê? Porque talvez a minha intenção, já conversei algumas vezes, eu preciso mudar a minha postura para que a pessoa compreenda que é um assunto sério, que eu quero que ela realize aquela mudança, que é importante e que é para o bem dela. Só que quando é que a gente falha? Quando a gente não comunica essa intenção. E quando a gente não comunica a intenção, não deixa claro, a gente abre espaço para outra pessoa deduzir milhões de coisas na cabeça dela. Ela pode dizer: a Iriane conversou comigo porque ela queria acabar comigo, ela foi rígida, foi grossa, foi isso, foi aquilo. E aí a comunicação, a mensagem, ela é desconsiderada. Agora é diferente se eu falar: Fulano, preciso conversar contigo. A minha intenção aqui é que você se desenvolva assim, assim, assim. Vou precisar mudar a minha entonação aqui de voz. Vou falar contigo mais firme, porque é um assunto sério, é importante e eu quero que acredito no teu potencial. Então, minha intenção aqui é essa. A pessoa vai compreender de melhor forma a tua mensagem. E julgue sempre o comportamento e não a pessoa. Às vezes a gente diz: ah, mas você é assim, você é desorganizado. Você vai fazer uma conversa com uma pessoa, algo que ela fez, que um documento, algo assim, ficou desorganizado, e a gente costuma, às vezes, avaliar a pessoa e não aquele comportamento. Então, fulano, você deixou esse material aqui fora do lugar porque você é desorganizado. Então a gente pessoaliza e generaliza. Talvez foi uma vez ou duas vezes que a pessoa deixou aquele material. E às vezes porque ela realmente, talvez ela não tinha a informação do processo correto, algo assim nesse sentido. E aí a gente vai acaba julgando a pessoa e não aquele comportamento. Agora é diferente se eu falar, eu tenho percebido que estes materiais, nas últimas vezes, tal dia, ficou fora do lugar, é importante, isso, é uma comunicação totalmente diferente. Comunicação só é eficaz quando o outro entendeu o que você pretendia. Então, só que aqui, gente, esse aqui é assim, ó, é ouro puro. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente fala na expectativa de que o outro compreenda a nossa mensagem, só que a gente não valida. Por quê? Porque a gente tem, e é normal isso, a gente compreende que as pessoas são iguais a nós. E não são. Cada um tem o seu jeito de ser e a sua forma também de captar as informações. Então, é importante no final de uma conversa, algo que você está direcionando, ou até mesmo uma troca, algo assim, você validar aquela informação. Como? Através de uma pergunta. Então, você pode sim perguntar:
Como você entendeu isso? Porque é aquilo que eu falei, se você perguntar para a pessoa, você entendeu? Normalmente ela vai dizer sim, ou acho que sim, né? Se você perguntar também, ficou claro o que combinamos? Isso fica genérico. Agora, se você perguntar, ficou claro o que combinamos? E ela te disser sim, ficou. Você vai complementar, certo? Então agora você me diz o que você compreendeu desse combinado. Então você pede para ela repetir. Por quê? Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa, comunica algo, recebe de volta algo totalmente diferente, e aí a gente perde tempo, a gente tem retrabalho muitas vezes por conta da um detalhe aí da comunicação. E uma outra coisa que é importante e que a gente peca muito e acaba esquecendo é quando tem prazos, gente. Prazos, comunique. Esses dias mesmo conversando com uma pessoa, ela disse: Ah, eu fiquei pé da vida, a pessoa não fez. E aí eu fui lá, eu peguei e eu fiz eu. E eu fiz. E eu disse: Você comunicou a ela que ela precisava fazer até tal dia e horário? E aí a pessoa me disse: Não. Eu disse: Se você não comunicou, como é que ela ia saber? Percebem quanto de conflitos a gente consegue evitar no nosso dia a dia? E conflitos esses que impactam na nossa credibilidade, na nossa imagem. Então, quando você faz essa validação, você consegue ajustar caso necessário. Então, aqui, bota ali nas suas anotações, segue esse roteiro. E uma estrutura para você elaborar em uma comunicação, uma conversa. O contexto, o ponto principal e ação esperada, caso você necessite de uma ação ou direcionamento. Então, contexto aqui, o exemplo. Estamos com atraso na entrega. Esse é o contexto. Estamos com um problema em tal coisa. É o contexto. Precisamos reorganizar prioridades. É o ponto principal. O que a gente precisa fazer? Então, estamos com atraso, precisamos reorganizar. Você pode me confirmar até amanhã o novo prazo? É a ação. Se eu não estou determinando até o horário, até amanhã, significa o quê? Até amanhã, o último minuto do dia de trabalho. Agora, se eu preciso até amanhã ao meio-dia, então eu preciso comunicar. Você pode me confirmar até amanhã, 9 horas, 12 horas, enfim, o horário, o novo prazo? Então, usando essa estrutura de comunicação, gente, vocês já conseguem ter muitos resultados diferentes lá no dia a dia. Por quê? Porque às vezes a gente peca numa comunicação mais genérica. Eu vou mostrar para vocês depois na sequência, na questão dos perfis, como cada um lida com a comunicação. E quem cresce profissionalmente? Quem é claro na sua comunicação, que não gera ruído e que deixa o combinado explícito. Sabe aquela história do combinado não sai caro? É sobre isso. Mais um exemplo aqui de hoje que aconteceu. O meu mentorado estava trazendo aí uma situação e ele disse: Ai, é que eu não sei se eu estou no caminho certo. E disse: E você conversou com o teu gestor? Você alinhou esse prazo, essa análise? Você conversou com ele sobre quais são as expectativas? Porque é fato, gente. Combinado não sai caro. Quando a gente não combina, a gente está lidando com expectativas muitas vezes diferentes, porque pessoas têm percepções, formas de lidar, de interpretar a mesma coisa de formas diferentes. E é por isso que eu falo para vocês: nós não temos nas empresas falha muitas vezes de informação. Informação é uma coisa. Comunicação na linha do diálogo, sim, porque muitas vezes a gente peca em não dialogar, em não alinhar expectativas, não definir prazos, não refletir em conjunto, fazer os combinados. E aí, quando a gente não faz isso, impacta na nossa credibilidade, na nossa imagem. A gente dá espaço para rótulos, como eu disse. Então, sigam esse caminho que vai ter muito resultado. Agora, eu quero trazer para vocês.
reflexões, por quê? Porque chega também para mim muitas pessoas que me questionam, Eliane, não consigo me posicionar, tenho dificuldade de falar na reunião, tenho medo, né? Já fiz curso e não consigo, preciso falar na assembleia e não consigo, travo, ou preciso ensaiar muito para e tenho medo de errar. Então, aqui eu vou trazer, com base nos perfis do Enneagrama, algumas reflexões para vocês irem identificando em vocês qual é o estilo de comunicação mais predominante e como ela vai potencializar ou pode, em alguns pontos, travar aí e necessitando de um desenvolvimento. Então vamos lá. No dia a dia, vão ter pessoas que são mais ativas, que elas são mais focadas no presente em resolver. Papum, eu quero tirar da frente. Então, essas pessoas, elas são movidas pela raiva, pelo instinto, pelo controle. Aí, Eliane, a raiva é ruim. Depende, em excesso é ruim. Agora, o que nos leva à ação é a raiva. Então, são perfis, são três perfis aí que têm uma compreensão mais prática da realidade, ação e reação. É aquela coisa, recebi a informação, já tenho que fazer, já tenho que tirar da frente, já tenho que dar um jeito. Essas pessoas que têm essa predominância, elas tendem a ter uma comunicação mais direta e objetiva. Por quê? Porque elas entendem que eu tenho que comunicar rápido, porque eu não posso perder tempo. E elas são pessoas que têm um raciocínio muito rápido, e ele entende que o outro também vai entender o que está sendo dito. Então, elas costumam pecar ali um pouco na questão dos detalhes. Então, é uma comunicação mais aberta, que pode sim, em alguns momentos, faltar ali um refinamento, um aprofundamento maior, por ter essa comunicação mais direta e objetiva. E aqui eu quero trazer para quem ainda não conhece os seus perfis, vou trazer só um resuminho, mas aqui a gente traz dentro desses perfis ativos aqui que eu estou trazendo para vocês, eu quero trazer o perfil 8 que ele é confrontador. É aquela pessoa intensa que fala, não usa filtro, sem mimimi, é aquela pessoa direta, objetiva, prática, né? Ele se comunica dessa forma, direto, firme e intenso. A entonação de voz, ela costuma ser mais alta, mais aguda. Dois perfis 8 conversando, parece que eles estão brigando, gente, mas eu não estão brigando, não, só estão conversando. Qual que é o medo que está por trás quando ele se comunica? Por que que ele se comunica com essa intensidade, né? Porque ele tem medo de perder o controle e parecer ser fraco. Então, pode sim soar uma certa intimidação. Esse é um perfil que, até mesmo por essa entonação de voz, por esse posicionamento, às vezes ou ele é amado ou é odiado. É muito comum ter pessoas na alta direção, porque são pessoas muito práticas, é o tratorzão. Vamos embora, vamos. E como eu disse, é sem mimimi. Então ele traz ali uma praticidade na sua fala, que, como eu falei, pode sim faltar alguns detalhes por vezes. Então o desafio também aqui é dar uma medida na entonação aí. Só que ele não é um perfil que tem medo de se posicionar, de falar em público, nada disso. Agora, na escutativa, ele costuma ter uma escuta mediana. Vai escutar, mas não, talvez ele não tenha paciência para escutar até o final o que a pessoa está dizendo. Por quê? Porque ele quer decidir já e ele quer já agir e resolver. Então, ele pode sim perder um pouco de eficiência na escutativa por conta disso. Então, aqui é o quê? Respira. Vai com calma, vai, espera a pessoa falar, deixa ela explicar, depois você vai para a ação. Então, aqui já é um ponto. Agora, nós temos o perfil 9, o pacifista. Esse perfil, ele reprime a ação. Então, ele é um perfil da ação, da ativo, só que lá, por algumas questões da infância, ele reprimiu. Então, ele segura aquela ação. Não é que ele não age, tá, gente? Ele age, mas não com tanta intensidade enquanto o perfil 8, o perfil 1. Então, ele se comunica de uma forma mais calma, uma forma mais conciliadora, ele evita conflito. E aí, qual que é o medo que está por trás dessa comunicação? De gerar um conflito e desagradar. Só que
Esse medo, esse receio faz com que, por vezes, ele não se posicione nas reuniões, tenha receio de falar em público. Por isso que eu falo para vocês, nem sempre vai ser o curso de oratória a solução. Porque se eu não souber, eu posso ter a dinâmica e a técnica, mas se eu não souber o que me trava, me impossibilita em aplicar essa técnica, eu vou travar. Ou eu vou fazer o curso de oratória, eu vou fazer, aplicar algum tempo, só que algo vai acontecer no meio do caminho, de piloto automático que eu comentei, o que que eu faço? Eu retorno inconscientemente ao meu formato anterior, o formato original. Só que quando eu sei que o que me trava, o que está por trás, então compreender quando o perfil 9 entende que ele tem medo de gerar conflito, de desagradar, por isso que ele não se posiciona nas reuniões, por isso que ele espera que alguém fale algo, por isso que às vezes ele não vai falar em público. Ele tendo essa clareza, essa consciência, ele vai fazendo a gestão disso, vai compreender a origem, principalmente, onde é que está esse ponto, e aí depois sim, ele vai conseguir aplicar a técnica com mais segurança, aí tendo sim um resultado mais efetivo. Eu vou dar aqui um exemplo do mentorado meu que chegou um dia para mim, ele disse, ele tem esse perfil, ele disse, eu preciso saber por que que eu tenho dificuldade em me posicionar nas reuniões de gerentes. Eu disse, vamos lá. O que é que você lembra? Você lembra de algo? Porque tem um fator, até mostrei para os alunos essa semana, que é algo bem legal, né? Aqui é o nosso famoso boletim. Então, não necessariamente foi na nossa família que aconteceram situações, às vezes pode ter sido na escola. E aqui no meu estava sempre marcado: conversa desnecessária prejudica o aproveitamento dos colegas, inclusive o seu. Só que eu nunca fui reprimida pelos meus pais por conta disso. Existem pessoas que elas foram reprimidas. Ó, tu tá conversando demais, tu tá falando demais. E aí o que que acontece? Tá incomodando a professora. E aí o que que a criança entende? Eu não posso incomodar, senão vai dar um conflito, vai dar uma briga. Então, o que que eu aprendo? A criança aprende? Tenho que ficar quieto, não posso falar. Na vida adulta, o cérebro tá programado ao quê? Ficar quieto. Nesse caso do meu mentorado, voltando então, eu perguntei para ele o que que ele lembrava da infância, da época da escola e tudo mais, e ele disse, Eliane, a única coisa que eu lembro é que quando eu ia para a escola, a minha mãe sempre falava: vai, senta lá na frente e não dá um pio. Se eu não posso dar um, se ele não podia dar um pio, o que está programado na mente dele? Eu vou para uma reunião, é como se fosse uma aula da escola, eu não posso dar um pio. O cérebro dele estava programado. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é vida adulta, o que é passado. Ele não separa presente e passado, não separa criança e vida adulta. Para ele, tudo que a gente está vivenciando hoje é a mesma coisa. Se foi anos atrás, se foi semana passada, é a mesma coisa. Só que ele sempre vai fazer um vínculo, uma ligação, uma conexão, às vezes até mesmo um tom de voz ele vai conectar. E aí, se algo que ele interpretar ali, que está acontecendo na vida adulta, no presente, e ele, pois é, uma conexão por similaridade com algo que aconteceu no passado, e eu me senti mal, fiquei triste, algo ruim aconteceu, ele vai me gerar um alerta e ele vai automaticamente fazer com que eu me comporte de uma determinada maneira para me proteger para que aquilo não aconteça novamente. Por isso que é importante a gente ter essa clareza, essa consciência, a gente se auto-observar, fazer esses links, entender, né, essas questões, esses detalhes, porque aí, depois que a gente entende, a gente vira a chave. Que foi o que aconteceu com essa pessoa. Ele entendeu. Quando ele mesmo me falou, ele disse: a minha mãe me dizia, vai, senta lá na frente, e não dá um pio. Ele parou, ele me olhou, ele disse: agora eu entendi. Então, aí o que que ele fez? Ele tornou aquilo consciente. Quando ele for em uma reunião, agora ele já sabe, eu posso falar. O que aconteceu no passado fica no passado.
E o perfil 9, gente, o pacifista, ele tem uma alta escutativa. Então, é aquela pessoa que vai ficar te escutando. Às vezes, ele pode até se passar, porque ele fica escutando demais, né? Então, ele tem essa habilidade já nata. E que é uma habilidade, gente, que a gente precisa cada vez mais desenvolver. Profissionais, os profissionais que têm uma alta escutativa são os que vão ganhar cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E aí depois nós temos o perfil um, o reformista, que ele é um perfil mais autoexigente, então ele costuma ser mais direto, correto, focado em regras, melhorias. Então ele vai trazer na sua fala uma entonação mais rígida também, tem que ser assim, e vai mudar a fisionomia. Então ele é muito expressivo. Então, ele comunica muito no não verbal, que é um cuidado também que a gente falou que tem que ter, né? Porque às vezes o que eu estou comunicando aí no não verbal diz muito mais do que o verbal, né? Então ele traz essa rigidez na sua fala, essa coisa mais intensa. Por quê? Porque ele tem medo de errar, parecer incompetente, perder aquele padrão. Então ele vai fazer quem tem essa predominância, que é mais autoexigente, que é mais rígido consigo e com os outros, costuma, na hora de se comunicar, vai ensaiar, vai treinar, tudo com o passo a passo, tensiona, daí fica com tensão muscular, bruxismo, as gastrite toda, porque aquilo vira uma loucura, porque ele se exige uma perfeição. E por vezes essa perfeição aliás, não abre espaço para improvisar. Só que o que que acontece? Quando esse perfil não tem essa clareza e consciência, na hora de comunicar algo acontece errado, então ele treina. Esses dias um outro mentorado meu, ele disse: Ah, Eliane, o pessoal me elogiou porque faz um mês só que eu tô na área nova e eu fiz uma reunião e segundo eles eu expliquei muito bem. Ele disse, só que eles não sabem que eu fiquei 3 noites ensaiando aquele discurso. Então, o reformista, ele vai ensaiar para sair tudo detalhadamente, tudo muito certinho, correto. Qual que é o ponto de atenção? A gente vai ficar nervoso. Eu escutei uma palestra de uma pessoa que trabalha comunicação há muito tempo e ela disse: Gente, não tem como a gente não ficar nervoso. Mesmo há anos eu trabalhando com isso, quando eu subo no palco, eu fico nervosa. E é normal. Só que quando a gente fica nervoso, a gente tem uma tendência a o quê? Errar. Então, ele pega o chicotinho, né? Eu ensaiei, eu treinei e aquilo vira uma atenção, porque pode ser que ele se perca ali por conta do nervosismo, que é normal. Só que aí vem o chicotinho. Só que muitas vezes, quem sabe que ele errou é só ele mesmo. Porque a plateia, na maioria das vezes, nem sabe, né? Então, assim, ó, qual que é o grande desafio aqui do reformista na hora de se comunicar? É se permitir entender que às vezes a gente vai errar. Vai precisar corrigir depois, tá tudo certo, né? Mas não se colocar nessa posição de rigidez, porque muitas vezes, sim, ele deixa de se expor, ele deixa de falar as coisas por conta desse medo, dessa autoexigência de que tudo tem que ser perfeito, tem que seguir aquele padrão, aquele roteiro. E quando algo não segue, ele começa a se comparar. E daí que trava mais ainda. A escutativa do reformista, ela é média também. Por quê? Porque ele vai querer já sair, pegar a informação para depois já corrigir, fazer o ajuste o que precisa ser feito. Então, cabe aí também dar uma respiradinha, dar um tempo, entender ali o contexto todo para depois agir. E aqui eu quero trazer mais 3 perfis que são da tríade do centro emocional. Então, como é que é a comunicação de quem é mais emocional? Essa tríade tem um olhar mais voltado à aprovação, sentimento, à vergonha, né? Mais focado no passado também. Então, faz aí uma conexão e busca uma compreensão, como eu me sinto naquela realidade. A comunicação dos emocionais, ela é mais detalhada e com emoção. Então, ele traz mais elementos. Qual que é o desafio quando eu trago mais elementos? Que daí vem aquilo que eu falei lá no início. Eu posso
Eu posso comunicar, eu posso exagerar aí daqui a pouco com excesso de informações. Por que que os emocionais eles costumam detalhar mais? Porque eles estão preocupados com a imagem, como estão sendo vistos. E vai que fulano, fulana não entenda a minha mensagem. Então ele vai detalhar por conta disso. Vou trazer aqui começando com o perfil 2, o prestativo. Esse perfil, ele costuma trazer na sua comunicação mais afeto, proximidade, ele traz ali uma preocupação com as pessoas. Por quê? Por que que ele tem esse cuidado com as palavras, né? Então, falei lá que o perfil 8 é sem mimimi, papo reto, é o oposto do perfil 2. Então, o 2 ele vai ter um cuidado quando ele vai comunicar algo para que a pessoa não vá ferir aquela pessoa ou algo nesse sentido, né? Mas por que isso? Porque ele tem medo de não ser querido e ser rejeitado, ser abandonado na hora da comunicação. Então, o desafio aqui para esse perfil é quando ele precisar ser mais firme, né? Precisar adotar uma postura de mais exigente, porque aí a comunicação dele pode sim impactar e aí pode impactar na sua imagem também. Escutativa dos perfis do perfil 2, ela é alta. Então, ele escuta com empatia, ele se conecta emocionalmente, ele quer entender de fato o que a pessoa está trazendo, o que ela está passando, o que ela está vivenciando. Então, ele tem essa habilidade de conexão. Já o perfil 3, ele é o perfil bem-sucedido. Então, é aquela pessoa que é mais objetiva, rápida e ela é mais focada em resultados. Então, ela usa muito na sua fala, na sua comunicação, metas, objetivos, né? A questão negociação, estratégia. Por quê? O que está por trás dessa comunicação do perfil 3? O medo de fracassar, de não ser reconhecido, de parecer ser fraco. Então, ele não é um perfil que tem dificuldade em se comunicar, ele vai se expor, vai buscar, ele vai fazer o que precisa ser feito, mas com esse olhar sempre de cumprir metas e objetivos e fazer acontecer. Então, a escuta ativa do perfil 3 do bem-sucedido, ela costuma ser mais baixa média. Por quê? Porque ele quer também já captar as informações e já ir para resolver, gerar resultado com aquilo. Então, aqui também cabe o desafio de escutar mais, pegar mais os detalhes para aumentar, para contribuir com essa produtividade. E aí depois nós temos o perfil 4, o original, que ele costuma usar muito da emoção, profundidade, ele é mais expressivo, então ele é mais do meio artístico, então ele traz aí muitos elementos, se expressa também com o corporal, né? Ele não é um perfil também que vai ter dificuldade de se comunicar, ele não tem tanto medo de se expor e tudo mais. Mas ele busca o que através da comunicação dele? Ser compreendido, ser e o medo de, aliás, medo de não ser compreendido e ser invalidado. Então, por isso que ele busca esse detalhamento, esse aprofundamento, essa conexão. Ele vai contar histórias mais longas por vezes. Então, aí cabe o desafio de analisar isso, porque às vezes pode desconectar a comunicação. Ou eu vou comunicar com uma pessoa que é mais objetiva, direta, prática. Aí aquela pessoa pode cortar o perfil 4 enquanto fala, aí vai ir para o coraçãozinho. Então, são cuidados aí da comunicação importantes. Por isso que eu sempre falo para vocês. Gente, observem o padrão, a tendência de vocês e vai modelando, vai adaptando às situações do dia a dia. Escutativa do perfil 4, ela costuma ser alta. Então, ele escuta, mas com foco mais em tentar buscar entender os sentimentos, o que que aquela pessoa está passando. Então, mais uma compreensão, ele busca mais uma compreensão emocional nessa sua escutativa. E depois nós temos os três últimos perfis, então, dessa sequência, que são os perfis teóricos. Os teóricos são a tríade do medo, que buscam segurança, do raciocínio. Então, são aí o perfil 5, 6 e 7,
e eles têm um olhar mais para o futuro. Então, esses perfis, eles buscam mais compreender racionalmente o que que aquilo significa, qual que é o objetivo. Então, ele busca essa compreensão. Quando ele não sabe, ele já vai lá para o Google, né? Vai pesquisar, deixa eu entender. A comunicação dos teóricos, então, ela é mais baseada em dados e fatos. Então, ele vai trazer mais assim, ó, eu pesquisei, eu procurei, eu vi em tal lugar, né? Então, ele vai trazer, digamos assim, um embasamento mais teórico à base de pesquisa. E quando ele não souber algo, ele sempre vai procurar, ele vai pesquisar. E aí, aqui eu trago o perfil 5, o observador. O observador, pô, ele é mais reservado. Como o próprio nome diz, observador, ele observa. Ele não é um perfil que vai chegar chegando, que vai ter intensidade. E sim, ele vai treinar também a sua comunicação, mas ele vai aprofundar mais o conteúdo. E por vezes ele pode sim perder oportunidades, pode não se expor, pode não aceitar daqui a pouco um desafio de falar em público por conta disso, que ele costuma ser mais reservado, mais técnico, mais racional na hora de se comunicar, e ele tem medo de não saber o suficiente e ficar exposto caso vai que alguém me pergunte algo e eu não sei responder. Então, às vezes é melhor eu nem me expor. Então, aqui que é o grande desafio. Só que o fato é, minha gente, a gente precisa saber tudo nessa vida. Maioria das vezes não, né? E a gente nem tem como saber tudo, porque tá mudando tanta coisa, tanta novidade o tempo todo, e que tem coisa sim que a gente vai precisar em alguns momentos falar, ó, eu vou precisar te responder depois sobre isso principalmente em reuniões, algo nesse sentido. Então, é não deixar de se expor com esse receio de que, e se me perguntarem algo e eu não souber, né? Então, ter esse cuidado. A escutativa do perfil observador, ela é alta, né? Só que ele escuta muito e fala pouco. Então, ele vai escutar, ele vai fazer o raciocínio lógico dele sobre aquilo e vai falar pontualmente o que precisa ser dito. Ele é um perfil que ele não aprofunda muito. A comunicação do observador, ela costuma ser mais prática, mais objetiva. Então ele vai dizer sim, não. Por quê? Porque ele não quer ser invadido, principalmente emocionalmente, né? Porque por questões lá da infância. Então ele costuma ter essa comunicação mais direta e prática, o que pode ser bom dependendo do momento e pode desconectar e colocar ele numa posição desfavorável em alguns momentos. Então, isso é importante a gente estar sempre atento. Já o questionador, ele costuma ser mais cuidadoso na hora da fala, questiona de fato, né, como o próprio nome diz, mais preventivo. Então, ele pode aí sim se comunicar pelo não verbal com expressões de desconfiança, principalmente. Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado na nossa comunicação não verbal. Por que disso? Porque ele também tem medo de errar e ficar sem o apoio ou ser enganado. Então ele vai questionar, só que aqui o detalhe, um detalhe muito importante, devido às circunstâncias lá da infância, o perfil 6 ele questiona, sim, para ter segurança, para validar, mas principalmente aqui, qual que é o ponto fundamental? Ele se coloca em dúvida por conta dessas vivências, ele, por mais que ele saiba, ele vai questionar para validar, porque ele duvida dele mesmo. Então, por vezes, ele pode sim perder oportunidades de falar numa reunião, de se posicionar, de falar em público, porque ele pode não acreditar na sua capacidade. Ele mesmo se coloca em dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu consigo? Eu já tive uma aluna que ela foi promovida, ela assumiu uma posição de gerência e um dia ela me disse, Eliane, eu não sei por que que eles me colocaram nessa posição. Tinha tanta gente melhor que eu, porque, de fato, o questionador, ele, desde a infância, ele se questiona se de fato ele tem capacidade, entre várias outras coisas. E isso vai impactar na comunicação, na hora de se expor, principalmente. Escutativa do perfil questionador. Ela costuma ser alta,
Só que a escuta desse perfil está mais voltado a quê? A riscos, a problemas, coisas que podem dar de errado. Então, ele vai ficar atento para entender se tem algum problema que ele precise resolver, que ele precise fazer, agir, atuar. Então, é bem interessante. E depois, por fim, minha gente, nós temos o perfil 7 sonhador, que ele se comunica com animação, fala rápido, às vezes atropela as palavras, várias ideias, tudo ao mesmo tempo. Então, essa é a forma de comunicação desse perfil. E o que está por trás dessa comunicação? Ele não quer ficar preso, ele não quer lidar com a dor ou com a limitação, ou até mesmo, né, perder aí a sua liberdade. Então, ele vai sim falar, vai adotar, ele se improvisa muito bem na comunicação. Justamente por isso, porque ele não quer ficar preso a um script, a um roteiro, diferente lá do perfil 1 do reformista, que ele vai treinar para seguir aquele roteiro. O perfil 7 não. Ele é o rei da gambiarra do improviso. Mas por quê? Porque para ele ficar limitado, preso a um roteiro, causa dor. Ele se sente limitado, ele sente que perde aí a sua, principalmente a sua liberdade. Só que qual que é o detalhe da comunicação? Às vezes esse perfil ele pode começar várias coisas ao mesmo tempo na sua fala. Ele pode ser aquela pessoa que vai atropelar, que vai acredita que sabe o que a outra pessoa vai contar, já vai falar. Então ele tem uma certa impaciência aí, né, para esperar. Por isso que a escuta ativa dele é baixa. Porque ele se distrai facilmente e ele já quer saber o final, já quer, porque tem que ser divertido. Então, aqui é o cuidado para ter um foco, principalmente na comunicação. Ele não tem dificuldade de se expor, se ele errar também, tá tudo certo, segue o fluxo. Só que sim, ele pode não ter essa paciência, às vezes, que necessita na comunicação. E na escutativa, pode sim se distrair com facilidade. Gente, qualquer dúvida, vão perguntando aí, vão mandando no chat, bem à vontade. Tô quase finalizando aqui, tá? Então, aguente mais uns minutinhos aí. E outro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre os sistemas representacionais. Por isso que eu falei lá no começo, minha gente, comunicação é muito amplo. Tem muitos detalhes, muitas informações. Mas aqui eu trago os sistemas representacionais, que são os nossos cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Que olfato, paladar e tato a gente reconhece e classifica como um canal sinestésico. O que que isso significa? Cada um de nós tem um formato com que a gente capta as informações do ambiente externo. Então, se eu for para um restaurante, eu vou chegar naquele restaurante. Se eu for mais visual, eu vou lembrar, eu vou captar como é que era o ambiente e a imagem daqui a pouco da comida que eu comi naquele restaurante. Quem é mais auditivo vai captar antes os sons. Se tinha uma música, se não tinha, se tinha barulho. Então vai captar. Por isso que às vezes, gente, a gente está em reuniões e tem alguém fazendo aquele barulhinho com a caneta, aquele check, check, check. E tem pessoas que escutam, que se incomodam, e outras que daqui a pouco a pessoa está do lado, né? Quem é mais auditivo vai captar antes os sons. Quem é visual capta as imagens. Quem é sinestésico vai chegar no restaurante, vai lembrar, vai captar antes as sensações, como é que se sentiu naquele lugar, se sentiu bem, e vai gravar o gosto da comida, vai lembrar como se sentiu naquele ambiente. Então, cada um de nós tem esse formato. Algumas pessoas têm um ou dois mais predominantes, é raro, mas pode ter os três. Mas geralmente a gente tem um ou dois, que é o que a gente capta primeiro, que a gente utiliza. Vou dar aqui um exemplo para o pessoal que é do sistema financeiro. Final do ano tinha uma galera enlouquecida estudando para a Ambima. Então, o que que acontece? Quem é mais visual vai ter muito mais resultado estudando o manual, lendo, olhando, anotando, enxergando a informação. Quem é mais auditivo
consegue absorver muito mais a informação escutando áudios, escutando, assistindo lá os vídeos, mas captando a fala. E quem é sinestésico tem muito mais resultado fazendo simulado, porque é onde vai captar. Por isso que existem pessoas que elas precisam, elas vão ensinar alguém, elas têm que pegar no mouse, elas têm que, ou tem pessoas que falam e vão mexendo na gente, encostando, né? O sinestésico ele precisa do contato, porque ele usa o olfato, o paladar e o tato para se comunicar. Mas Eliana, o que que isso tem a ver com comunicação? Tem tudo a ver, porque assim como esse formato a gente utiliza para captar as informações, a gente utiliza também para se comunicar. Então, como isso funciona na nossa mente, tá? Se eu sou mais visual, eu vou então captar uma imagem primeiro. Se eu sou mais auditivo, eu vou captar o som. Se eu sou mais sinestésico, as sensações. Aí, depois que eu captei, isso vai passar por um sistema de filtros. E aí a gente vai usar, vai aqui gerar esses filtros, vai ser os metamodelos, que é distorção, generalização e omissão. E também vai passar pelos nossos metaprogramas, que é o quê? Os nossos valores, o que a gente tem de crenças, as nossas memórias, tudo que a gente vivenciou na nossa infância. Então, captei a informação, vai passar por isso tudo. Como passa isso? Muito rápido. Eu diria que nem é segundos. Nosso cérebro faz isso muito instantâneo e rápido. Aí, digamos que eu tenho uma informação aí no meu, nas minhas memórias, eu captei, vou pegar de novo o creme aqui. Captei a imagem, porque eu sou visual. Se a pessoa é mais sinestésica, ela vai lembrar do cheiro do creme. A pessoa mais auditiva, ela vai fazer uma conexão, se é embalagem, como é que é a embalagem, se é plástico, como é que é. Visual vem, já vai lembrar que era um creme rosa e tudo mais. Então, vou captar essa imagem, se eu sou visual, e aí vai passar, captei a imagem, vai passar na minha mente por esse sistema de filtros. Só que nas minhas memórias tem aí aquilo que eu comentei, o exemplo que eu comentei, que eu tive alergia com o creme da Granado. Logo, isso vai gerar uma representação interna, uma memória. Isso vai me gerar um estado emocional, eu vou reagir, daqui a pouco vou falar, e daí nesse estado emocional eu posso mudar minha fisiologia, que aí é onde entra a essa comunicação não verbal, e vai gerar um comportamento. Esse comportamento pode ser uma comunicação, pode ser algo que eu vou fazer referente a isso aqui. Isso acontece com a gente o tempo todo, minha gente. Quando eu falo de comunicação, então eu captei, eu vou, aquele exemplo que eu dei antes, vou falar, se creme é ruim. O que que eu estou fazendo? Eu estou omitindo uma informação. Por quê? Porque eu não estou falando por que que ele é ruim. Ou eu posso generalizar. Eu posso dizer que todos os cremes da Granado são ruins. Eu estou generalizando, eu só tive uma experiência com esse creme ruim. Eu generalizei. Ou eu posso distorcer também essa informação. Então, isso impacta também na nossa comunicação. Só que além disso, se eu sou mais visual, a minha tendência é que eu me comunique com as outras pessoas de forma mais visual. Se eu sou mais auditivo também. Então, vou adaptar a minha comunicação com o outro conforme a minha forma de captar as informações. Como isso acontece na prática? Então, quem é mais visual costuma falar mais rápido, usa mais imagens, então vai se comunicar, vai tirar um print, vai mandar o print, vai mostrar, como eu falei, eu sou visual, então eu falo mostrando, é logo ali, eu tenho que apontar e tal, né? Vai usar essas metáforas visuais, então vai comunicar o quê? Na fala, a pessoa que ela é mais visual, ela vai falar o seguinte: tá vendo essa música? A gente vê a música ou a gente escuta a música?
Então, por isso que a escuta ativa é muito importante, porque vou captando esses detalhes de comunicação. Aí eu já sei que essa pessoa, ela é mais visual. Quando eu vou me comunicar com ela, eu me comunico de uma forma mais visual, mostrando aquilo que é importante, assim ela vai compreender melhor a minha mensagem. Como é que eu me comunico então com uma pessoa que é visual? Mostrando slides, gráficos, esquemas, uma organização mais estética. Então, quem está aqui na aula que é mais visual, eu preciso ter slides com o detalhamento das informações. E é aí que está a oportunidade. Por quê? Eu já fui em cursos lá antigamente sobre que falavam sobre apresentações e a pessoa dizia: "Não, você só coloca uma palavra no teu slide para você lembrar o que você tem que falar". Aquele que é visual, ele vai ter um ciricutico. Por quê? Porque ele precisa enxergar aquilo que eu estou falando. E aí que é onde, por vezes, dá a quebra de informações. Porque se eu estou apenas falando para a pessoa e não estou mostrando para o visual as informações, enquanto eu falo, a pessoa que é visual, ela vai desenhar. Isso vocês com certeza já escutaram alguém falando. Ah, eu estou desenhando aqui na minha mente. Estou desenhando aquilo que tu está falando. E aí, só que o que acontece? Enquanto a pessoa está captando a fala da outra pessoa, ela está desenhando aquilo, ela vai perdendo elementos, vai perdendo informações. E é por isso que às vezes a gente não tem o mesmo resultado na nossa comunicação. Da mesma forma, quem é mais auditivo. Ah, um outro detalhe importante: o visual ele costuma mandar lá no WhatsApp, ele vai escrever. Se ele mandar um áudio no WhatsApp, normalmente ele vai justificar por que que ele está mandando áudio. E aí que é o detalhe bem importante para quem trabalha aqui com clientes, associados, atendimento, adapte a comunicação com a comunicação dessa outra pessoa. Só que o que acontece muitas vezes? Eu sou visual, eu costumo escrever. Eu recebo um áudio, eu vou lá e escrevo para a pessoa. A pessoa ela não quer, ela compreende muito mais fácil se você mandar um áudio de volta. Então aqui já vai observando esse detalhe que faz total diferença na hora da gente se comunicar. A pessoa que é mais auditiva, ela fala bem articulado, então a comunicação verbal dela, ela traz bastante elementos, o tom de voz também, ela costuma ter mais equilibrado, e ela vai falar palavras com referência à audição. Eu ouvi, isso me soa bem, vamos conversar, faz sentido. Então, ele prefere o quê? Uma conversa, uma reunião, umas explicações faladas. Então, é aquela pessoa que você está conversando daqui a pouco lá no chat, no Teams, e ela vai dizer: Deixa eu te ligar. Então, ela já está dizendo o quê? Eu sou mais auditiva. Eu compreendo muito mais através da fala. Outra coisa que também é importante, o auditivo normalmente ele dá uma viradinha para quê? Para ele captar a informação. Então ele vira um pouco o rosto por conta disso. E gosta de debates, trocas verbais. Já o sinestésico, ele fala mais devagar, ele traz ali uma linguagem mais das sensações, emoções. Então ele fala se tocando, ai, tá frio, né, gente? Então ele vai usar mais palavras como sinto, eu peguei o jeito, isso pesa, estou desconfortável, como estou me sentindo. Então ele vai trazer mais sensações na sua comunicação. E ele prefere o quê? A experiência prática, a vivência e tudo mais. O que que eu recomendo para vocês? Deixa eu só ver o chat. Ah, a Gil tá dizendo, adoro ligar, acredito que facilita para mim. Você é mais auditiva, Gil? Que é fato, assim. E é isso, quando a gente começa a compreender esse contexto também, gente, isso facilita muito a comunicação. Ah, a Giovana tá dizendo que ela é auditiva. É isso aí. Então, Giovana, vamos conversar mais por chamada, então. É, e realmente, agora me dei por conta. A Gil, ela costuma mandar mais áudio.
Então, isso é muito importante, pessoal, porque também faz a diferença na hora de você se comunicar. Vou trazer aqui um exemplo prático. Se você, quem, eu não sei, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, né? Mas digamos que se você está trabalhando lá, atuando no atendimento a um cliente, um associado, o meu público costuma ser mais o cooperativismo. Então, vamos pegar aqui o exemplo do associado. Estou na agência, estou ofertando um produto. Se eu consigo identificar que ele é mais visual, então eu vou mostrar as informações. Daqui a pouco eu tenho que pegar um papel, escrever. Ah, estou explicando uma taxa, eu vou escrever aquela taxa. Ou daqui a pouco é um consórcio, eu vou pegar um folder, né? Algo nesse sentido. Se ele é mais auditivo, eu preciso compreender o quê? Que eu preciso focar na minha fala e deixar ela bem clara, ter consistência, ela ter ali uma estrutura essa minha fala para que ele compreenda o que eu estou dizendo. Agora, se aquele meu associado, meu cliente, ele é mais sinestésico, que ele fala contigo pegando, tem aquela pessoa que fica batendo, ele já vem, né, e pega, ou fala em sensações, você foca no quê? Então, por exemplo, vai vender um consórcio, ofertar um consórcio, fala para ele as características, mas você faz uma relação em como ele vai se sentir estando com um carro novo. Imagina o senhor dentro do carro novo, aquele cheirinho de novo e tudo mais. Então você traz as sensações. E isso ele vai compreender e ele vai ter uma adesão muito maior. Então são esses detalhes, gente, que fazem a diferença no nosso dia a dia. Só que sim, o que que acontece? Normalmente a gente vai se comunicar com o outro do nosso formato. E aí que a gente peca por vezes, pode perder a efetividade daquela comunicação. Então, estejam atentos a esse detalhe que é bem importante. Comecem a observar no dia a dia, comecem a fazer essa autoanálise de vocês, como é que é a minha tendência, como é que eu costumo me comunicar no dia a dia e vai fazendo esses refinamentos. Não se coloca numa obrigatoriedade de agora, nossa, eu tenho que olhar, observar tudo e mudar agora de uma hora para outra. Não. É como eu sempre digo, um pouco por dia, todos os dias, pequenos passos. E vai observando que sim, você vai tendo cada vez mais resultados. E quando eu sigo esses passos, essa estrutura, isso vai impactando na minha credibilidade, na minha influência, porque é aquilo que eu falei, adaptar a minha comunicação com o público, adaptar ali, né, compreender com quem eu quero, o que eu quero me comunicar, qual é a mensagem que eu quero trazer, observar muito a fala da outra pessoa, compreender o que ela está dizendo. Então, isso eu vou fazendo esses ajustes, identificar o meu perfil com o perfil da outra pessoa também, entender por que que por vezes eu não me posiciono, o que está por trás, né? Por que que eu tô tendo aquela dificuldade? Gente, é libertador. Quando vocês olham para esses porquês, vocês vão compreendendo e se permitindo e desenvolvendo e vai destravando. Também, né, eu consigo ter negociações mais eficazes. Então, esse exemplo que eu dei ali dos canais representacionais. Então, quando eu tenho essa compreensão, eu observo isso, eu adapto a minha linguagem, a minha comunicação. E isso me gera um crescimento mais acelerado, aumenta a minha visibilidade, né? Isso multiplica aí as chances de promoção. E lembrando também de não deixar de comunicar o que você está fazendo, contar a tua história, porque eu converso com pessoas o tempo todo e muitas pessoas elas acabam travando a sua carreira por não comunicarem os seus resultados. Isso tem relação com crenças, com coisas que a gente vivenciou, muitas vezes escutou e faz com que a gente não comunique a nossa história. E é por isso que às vezes a gente perde espaço para aquele que está menos habilitado, traz menos resultado, só que ele se expõe, ele fala mais. E é claro que aqui, né, gente, eu trouxe alguns pontos da comunicação, como eu disse, tem muitas coisas que a gente pode explorar, mas sim, a sua comunicação, ela constrói a tua reputação todos os dias.
E é por isso que a gente tem que ter um cuidado, gente, nesses detalhes, no verbal, no não verbal, porque construir a nossa reputação dá um baita trabalho. Só que às vezes, trabalho e tempo. Só que às vezes, por conta de uma coisinha, a gente coloca tudo por água abaixo. E você pode ser excelente tecnicamente, mas é a forma como você se posiciona que define o quanto você cresce. E isso é muito fato e verdadeiro, porque eu tenho um mentorado meu que ele tá com uma pessoa na equipe dele que é ótima tecnicamente. Só que ele está correndo sérios riscos porque ele não, o posicionamento dele não tá legal, a comunicação dele, né? Tem vários fatores aí que influenciam. Então, sim, 2026 pede conhecimento técnico nunca vai sair de moda, mas pede conhecimento comportamental também. E quando eu falo conhecimento comportamental, não é que a gente esteja se comportando mal, não é nada disso. Mas quando eu busco esse conhecimento, eu potencializo o meu técnico. Porque conhecimento, a soft skills, que segundo um amigo meu não é tão soft, e realmente eu concordo com ele, porque quando a gente vai buscar esse conhecimento comportamental, a gente se depara com coisas aí que, opa, peraí, né? É doloroso por vezes, só que quando eu encaro isso, isso potencializa muito mais a minha carreira. Um exemplo é isso que eu trouxe. Muita gente entendendo, acreditando que precisa de um treinamento de oratória para se posicionar mais, para falar em público, e é onde a maior trava está aí, esse medo inconsciente, o que está por trás. E gera frustração quando eu não olho para isso. E comunicação não é sobre falar mais, e sim sobre gerar impacto certo na pessoa certa. Por isso que avaliar o público, identificar, deixar bem claro, ter clareza do que você quer comunicar, isso é muito importante. E para quem deseja aí se desenvolver mais, quer aí potencializar, como eu disse aqui, a gente falou de uma partezinha da comunicação, tem muito mais coisa, né? Eu vou deixar aqui para quem tiver interesse. Depois eu vou subir essa aula lá no YouTube e compartilhar com o pessoal. Mas 2026 se impede, como eu disse, o desenvolvimento técnico seguir, mas também pede essa parte comportamental. Mas para profissionais que querem se destacar, que querem desenvolver mais competências técnicas com comportamentais, querem mais inteligência emocional e tecnológica, querem resultados concretos e sustentáveis, eu quero apresentar aqui, deixar aqui a sugestão da formação líder de impacto. E essa formação, ela não é para líderes apenas com gestão, porque todos nós somos líderes, né? Todos nós influenciamos pessoas. E ela é uma formação que ela não tem aí, ela é por módulos, então você pode sim aderir a qualquer momento. Tá uma turma muito bacana, muito legal. A Cris está aqui, que faz parte da turma. Então, a gente tem um módulo de autoliderança para identificar, aprofundar mais ainda os perfis, os valores, crenças. A gente está agora no módulo de assertividade, que é justamente a comunicação. A gente está refinando mais ainda essa comunicação, posicionamento, escutativa, perguntas. Alianças estratégicas, que aqui a gente vai trabalhar muito conexões, LinkedIn, fazer conexões estratégicas. E LinkedIn, gente, ele não é só para a gente procurar oportunidades de emprego. Muito pelo contrário. O LinkedIn é uma plataforma para a gente contar a nossa história. Contar é o quê? Comunicar a nossa trajetória. E por vezes a gente peca. Por quê? Porque a gente não está lá no LinkedIn movimentando, postando o nosso dia a dia, dando a nossa opinião, se posicionando. Também é uma forma da gente comunicar as nossas ações, o que a gente tem feito. A gente vai falar também de autogestão, então, do gestão do tempo, produtividade, atrelado aí à inteligência artificial, a IA. Também a gente vai ter um módulo sobre isso. Vamos ter ali os formatos de aprendizagem,
a nossa mente, entender como é que o nosso cérebro funciona, como a gente dá comandos para extrair o melhor dele, não deixar ele nos sabotar no dia a dia. E depois nós temos esse sim é o último módulo desse ciclo, mas lembrando que você consegue aderir a qualquer momento. Então, aqui, nesse módulo, você vai ter todo o recurso para manter esse seu desenvolvimento depois do final, no final da formação. Então, o objetivo aqui é que você tenha aí esse mecanismo, saiba como manter vivo esse teu desenvolvimento. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vai subindo os níveis, que a gente vai destravando, gente, acessando novas oportunidades, melhor dizendo, não destravando, a gente vai acessando também necessidades novas de desenvolvimento, habilidades novas que a gente precisa. Então, a gente vai estar sempre num constante desenvolvimento. Isso é fato. Coisa para desenvolver e melhorar teremos sempre, só que a gente não pode esquecer das nossas potencialidades também. Então, a gente tem aí 6 meses de formação, mais um de bônus. São encontros quinzenais de 2 horas e 30. Na verdade, eu minto, né, Cris? A Cris tá aí. Eu sempre falo que é 1 hora e meia de conteúdo, mas normalmente eu dou 2 horas de conteúdo, um pouquinho mais. Depois eu deixo espaço para perguntas e respostas e a gente tem depois o networking. Então, assim, ó, gente, não se iludam. Já preparo vocês. É 19h30 que começa, 100 horas para terminar. A hora quem define é os participantes. Já teve gente até 11 horas da noite fazendo networking, conversando um com o outro. E essa parte do networking, ela é bem importante porque gera muita troca. Nesse último encontro, a gente fez um networking um pouco diferente, então, um ajudando o outro com ideias, sugestões, e o objetivo, de fato, é crescer juntos. Então, eu deixo aí, né, a sugestão. São encontros online, via ferramentas Zoom, a cada 15 dias, porque tem atividades, tem uma plataforma que tudo fica gravado, caso em algum momento você não possa participar, tem o nosso grupo para trocas, comunicados, tem certificado, você recebe o curso gravado do Eneagrama para aprofundar aqueles perfis que eu comentei, aqui eu trouxe só umas pinceladas de comunicação, mas tem muitas coisas que a gente identifica quando a gente aprofunda nosso perfil de liderança, de tempo, enfim, uma infinidade. A gente, você ganha análise de perfil do Eneagrama, uma sessão gratuita para falar sobre o teu perfil comportamental, a apostila, as aulas gravadas de PDI, planejamento pessoal e profissional. Então, para quem desejar ir, escaneia aí o QR Code, me chama no WhatsApp, minha gente. Eu vou explicar mais detalhadamente. Mas eu diria assim, ó, gente, se eu posso dar uma sugestão para vocês, invistam em 2026 em conhecimento técnico, sim, mas também complementem com o comportamental. Lembrando que quando eu falo comportamental, não é que vocês estejam se comportando mal, nada disso. Muito pelo contrário, só que quanto mais você compreender o teu estilo, o teu perfil, o teu formato, as suas potencialidades, o que você faz muito bem, o que você precisa desenvolver, você ganha mais velocidade. Essa semana eu fiz uma dinâmica com uma mentorada minha que foi muito legal. Ela estava se cobrando muito, ela recebeu um feedback, não foi um feedback tão legal. Então a gente exercitou as potencialidades dela, tem essa dinâmica. Gente, ela se emocionou várias vezes e por quê? Porque veio muita coisa bacana, vindo percepções de outras pessoas e aquilo deu um gás nela muito bacana. Um outro mentorado também me falou hoje, ele disse, Eliane, ele está na segunda sessão. Ele disse: Eu já percebi que eu estou voltando a ser a pessoa que eu sempre fui. Um vendedor nato, estratégico, que em algum momento algo, né, que a gente já está identificando aconteceu e colocou ele numa posição de desacreditar no potencial dele. E tem uma regra da PNL, da programação neurolinguística, que diz o seguinte: se alguém fez, você pode fazer também. E se alguém não fez,
seja você o primeiro a fazer. A questão é, gente, que a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser. A gente só precisa condicionar a nossa mente, não deixar ela nos sabotar, acreditar em nós, dar comandos positivos para o nosso cérebro, porque ele acredita no que a gente fala para ele. Se a gente falar que a gente não é capaz, ele vai acreditar, ele não vai fazer a gente evoluir, porque a gente já está dizendo que a gente não consegue. Então, assim, ó, acreditem em vocês, busquem, se desenvolvam cada vez mais. Vocês vão perceber que, assim, ó, eu sou própria prova viva desse meu processo. Tanto é que eu, depois de 15 anos de cooperativismo, eu fiz a minha transição. Falei hoje para uma equipe, né, de uma agência, eu disse, gente, foi desafiador fazer a minha transição, perder o sobrenome da empresa, fiz terapia para isso, mas eu entendi que a minha missão era essa. Por quê? Porque existe uma Iriane, a Iriane do Antigo Testamento, que era raivosa, que pisava forte, brigava com todo mundo. E existe a Eliane do Novo Testamento, que compreende as pessoas, que entende que cada um é diferente, que procura, assim, apoiar, gerar essa compreensão, que entende que cada um tem o seu potencial, que entende que as pessoas se complementam, mas que sim, que a gente pode e deve ser o que a gente quiser. E o céu não é o limite, mas a nossa mente ela pode ser. Então, minha gente, as oportunidades elas aparecem para quem está preparado. Prontos nunca estaremos, mas esteja preparado. 2026, sim, vai ter muitos movimentos. O mercado está trazendo isso, só que vai ter muita oportunidade também. E eu falo com propriedade para vocês, porque eu estou circulando nesse meio, né? Então, eu estou agora fazendo um trabalho para um sistema cooperativo que eu só comentei que tem alguns mentorados que às vezes eles me pedem apoio para vagas e tudo mais. A menina do GP já me chamou, ela disse, Eliane, a gente tem muita vaga, muita oportunidade para 2026. O que tu tiver de currículo, me manda aí, né? Então, assim, ó, tem muita coisa para acontecer, gente. Só que a gente tem que cuidar do nosso mental para não nos sabotar. Então, bora lá, contem comigo. E, gente, lembrando, a nossa comunicação ela é extremamente importante. Então, comecem a observar aí, comecem a observar aonde ela beneficia vocês no dia a dia, aonde pode ser um ponto a desenvolver, a olhar, ter um cuidado e vai fazendo aos pouquinhos esse movimento. Sempre um pouco por dia, todos os dias. E é sobre isso. E quero agradecer vocês que estiveram aqui, como eu disse, véspera de feriado, mas com certeza aí dispostos a aprender, a buscar, a se desenvolver. Isso que é que mais importa, né? O mundo, ele tá, como eu disse, cheio de oportunidades. Só que as oportunidades vão surgir para quem está em movimento, para quem está aí se desenvolvendo e, infelizmente, algumas pessoas vão ficar para trás. Faz parte do jogo e são escolhas, né, minha gente? Então, bora lá. Desejo um ótimo carnaval para quem for fazer carnaval. Se cuidem principalmente, se protejam aí, né? E até a próxima oportunidade. Mês que vem teremos mais uma aula gratuita. Todo mês tem aula gratuita, então fiquem de olho. Beijão para vocês, minha gente.